Regional da Alterosa. Oferecimento: Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindo ao JA desta segunda, 3 de setembro. Está em fase de análise para ser distribuído pelo SUS um medicamento para tratar problemas no coração. O remédio tem reduzido em 20% os casos de mortes por causa de insuficiência cardíaca. Os sintomas já incomodavam a dona de casa, mas Marilúcia, de 55 anos, só procurou um médico e recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca quando teve um infarto há 2 anos. A vida até o infarto era muito cansaço para fazer atividades físicas, para fazer atividades na casa, domésticas. Eu tinha muito inchaço nos pés. Os pacientes com insuficiência cardíaca no país somam 3 milhões de pessoas atualmente. Em 2015, o DataSUS registrou 219 mil internações por conta da doença, que gerou um impacto na economia de 22 bilhões de reais. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que entre os principais fatores de risco para a insuficiência cardíaca estão a pressão alta em 70% dos casos e o diabetes com 34%. Em seguida, aparecem como causadores da doença o histórico de infarto em 27% dos casos e em 24% a insuficiência renal crônica. A doença grave e incapacitante provoca uma série de limitações, principalmente em pacientes acima dos 65 anos. A insuficiência cardíaca é atualmente a segunda maior causa de hospitalização no Brasil em pessoas nessa faixa etária. Esse cardiologista aponta mudanças no tratamento após a chegada de um remédio ao país no início do ano. Segundo o médico, a droga apresentou resultados positivos de redução de 20% no índice de mortes e de 21% nas internações entre pacientes com insuficiência cardíaca. O medicamento ainda está em análise pelo Ministério da Saúde para saber se será fornecido pelo SUS. Por enquanto, a caixa com 60 comprimidos, que dura um mês, custa em média R$200. Essa medicação é uma molécula nova, sacubitril, né, composto com uma molécula que já existia, que é a valsartana. É uma medicação que, além de ter esses benefícios na redução de mortalidade e hospitalização, mostrou a qualidade de vida do paciente. O paciente ele tem uma melhor qualidade de vida. Eu não tenho mais cansaço. Os inchaços igual nos meus pés não existem mais e hoje eu pratico academia. Hoje eu acredito que eu ainda viva mais 55 anos depois dessa melhora na minha qualidade de vida, sem dúvida. Foi prorrogado até o dia 14 de setembro a campanha nacional contra a poliomielite e o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento 1.300.000 crianças ainda não receberam o reforço das vacinas em todo o Brasil. A meta é imunizar 95% do público-alvo de 1 a 5 anos de idade. Lembrando que as doses estão disponíveis de graça na rede pública de saúde. Um comunicado que circulou nas redes sociais dizendo que os caminhoneiros poderiam fazer uma nova greve por causa do aumento no preço do diesel levou muitos motoristas a formar filas nos postos nesse fim de semana e hoje pela manhã. O movimento foi se normalizando no decorrer do dia, mas o aumento na procura já refletiu também no aumento do preço nas bombas. Caminhões e carretas circulando normalmente pelas rodovias que cortam o estado de Minas. O movimento na refinaria Gabriel Passos, em Betim, também foi tranquilo nessa segunda-feira, apesar das mensagens que provocam tumulto nos postos de combustíveis desde o fim de semana. Neste em Betim, logo cedo, o movimento já era grande. Porque eu vou viajar, estou indo para o interior. Eu sei que na minha cidade também está faltando. Onde que é a sua cidade? Varginha. Se aumentar na bomba, você vai abastecer? Vou. Tem que abastecer? Tem que abastecer. Postos com filas e alguns sem combustível na região metropolitana. Esse é o reflexo do anúncio de que uma greve dos caminhoneiros se iniciaria nessa segunda-feira. Até agora era um boato, mas mesmo entre a categoria, há dúvida se na semana que vem isso pode acontecer. Não estou sabendo de nada de greve por enquanto, não estou sabendo. Se paralisar, a gente
também tem que paralisar, fazer o quê, né? Nazira de Palmas, no Tocantins, ele diz que há uma expectativa da categoria para uma paralisação a partir da próxima semana. O governo tem que cumprir aquilo que ele prometeu, não está cumprindo nada, ele descumpriu tudo. O óleo subiu, o pedágio subiu, o frete, muito poucas empresas estão pagando aí o que ele prometeu. Então, tem que parar, eu acho que tem que parar, já era para ter parado já. Em nota, a Minaspetro informou que tem conhecimento de um estado de greve entre os caminhoneiros, mas que não há informações sobre dificuldades no abastecimento dos postos em qualquer região do estado. Muitos que abastecem dizem que estão se prevenindo. Eu fiquei com medo porque da última vez eu precisei de ficar 8 horas na fila. E por conta de trabalho mesmo, né? E porque eu já estou na reserva. Isso sem falar nos postos fechados, porque o combustível acabou. Nossa equipe registrou vários. No fim de semana, também foram registradas filas enormes. Na região da Pampulha, teve até briga para abastecer. Vai, porque estava dando briga já, né? Confusão. O pessoal entrando na frente do outro. Neste posto, na Avenida Portugal, os preços foram reajustados, o que irritou o consumidor. Pessoal, mudando os preços com o meu carro aqui na bomba. Espero que todos nós tenhamos consciência de que essa situação é uma situação insustentável no país e que a gente, na hora de votar que está chegando, né, a gente lembre disso, das filas. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Dia de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva isolada em boa parte de Minas. Sol entre nuvens no sul e no Triângulo. Névoa seca no norte. Na capital, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Peçanha, os termômetros vão de 15 a 31. De 7 a 25 graus em Campanha. Oscilam dos 13 aos 29 em São Gonçalo do Pará. E em Conselheiro Lafayette, mínima de 12 e máxima de 30 graus. Depois de uma manhã tumultuada e sem transporte público, os ônibus voltaram a circular nos bairros Veneza e Letícia, em Ribeirão das Neves. Os motoristas da Saritur fizeram uma paralisação pedindo segurança no transporte e a volta dos cobradores. Funcionários da empresa estão apavorados com a insegurança. Só que ficou na porta, já arrancou a faca no seu assalto. Na hora que eu joguei o cara, ele arrancou a faca. Aí começou a golpear na minha nuca. Eles tacaram na minha cara, cortou meu rosto, tomei uma pedrada, depois que eu pulei do ônibus, me deu uma pedrada aqui ainda. Estes são desabafos de motoristas da empresa de ônibus Saritur, que foram vítimas de assaltos e agressões enquanto trabalhavam. Segundo eles, desde janeiro deste ano, 7 motoristas da empresa já foram alvos dos criminosos, o que motivou a manifestação da manhã de hoje. Os mais de 300 funcionários estão mobilizados aqui na empresa. Nenhum dos 157 ônibus estão circulando. A principal reivindicação é mais segurança no transporte coletivo. Os 157 ônibus da empresa atendem 32 linhas. São cerca de 250 mil passageiros por dia que hoje lotaram os pontos à espera do transporte. Tá difícil, desde as 5 horas que eu tô aqui. E tá na esperança de conseguir ainda? Tô na esperança, né? Porque a gente tem que trabalhar, né? E não são só os motoristas que reclamam da falta de segurança nos ônibus. Eu já fui assaltado nessas linhas aqui mais de vezes. Já deram um tiro dentro do ônibus, então realmente está faltando segurança. E com a falta de ônibus, o jeito é pegar o transporte clandestino. Durante a manhã foi realizada uma reunião entre os motoristas, representantes da empresa e a Polícia Militar. Nós tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar. Infelizmente, a Polícia Federal, como sempre, ela não está disposta a nos ajudar. A BR-040 é a jurisdição deles, jurisprudência deles. E a militar tem que haver um acordo de comum acordo de ou deixar a militar trabalhar, pelo menos para coibir assalto, para coibir vandalismo nos ônibus e nos ajudar, porque a jurisdição pertence a eles e eles não conseguem dar suporte a gente. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que não foi comunicada de nenhuma reunião com o sindicato. Disse ainda que realiza policiamento e patrulhamento em todas as rodovias de responsabilidade dela e que, quando necessário, traça estratégias e ações para inibir a criminalidade nas rodovias. Isso aqui nada mais é que a demonstração de medo dos trabalhadores que estão trabalhando com medo a cada dia, porque a gente somos pai de família. A gente saímos de casa e não sabemos se vamos voltar.
Em nota, a Saritur lamentou o transtorno à população. A empresa admite ainda que a segurança é um problema e que continua em esforço junto às autoridades para que o transporte coletivo se torne uma opção mais segura. Depois do intervalo, o fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio expõe um problema de conservação que afeta vários prédios históricos no país e em Minas. Eu volto já já. O Brasil todo começou a semana arrasado com um incêndio que destruiu quase todo o acervo e o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O fogo começou na noite de domingo e só foi controlado hoje pelos bombeiros, que tiveram problemas com a falta de água. A tragédia, que poderia e deveria ter sido evitada, expõe um problema que afeta a todos nós. A falta de investimento, conservação e cuidado com o patrimônio público, com a cultura e a história do país. Museus aqui de Minas também têm problemas de conservação. Um dos cartões postais de Divinópolis, no centro-oeste do estado, está interditado há 1 ano e 6 meses. Segundo a Defesa Civil, parte da madeira de sustentação está comprometida e a parede apresenta trincas e ondulação. O casarão que abrigava o Museu Municipal foi construído em 1830 e é tombado pelo patrimônio histórico. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais concedeu 2 anos para o início das obras e a Secretaria Municipal de Cultura busca apoio para a restauração por meio da Lei Rouanet. Todo o acervo foi levado para o arquivo público e está aberto para visitação. Assim como em Divinópolis, diversos outros museus do estado estão com problemas na infraestrutura e foram interditados pelo Corpo de Bombeiros. Das 31 unidades cadastradas no sistema da corporação, 16 estão irregulares. Para receber o auto de vistoria, estes museus precisam de adequações nos equipamentos de segurança e ações de prevenção a incêndio. A situação dos museus ganhou destaque depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro nesse domingo. O acervo contava com 20 milhões de itens e boa parte da história do país se perdeu, junto com o acervo mobiliário do primeiro reinado e peças herdadas da família imperial. O palácio tem 200 anos. De acordo com o Ministério da Cultura, o fogo pode ter sido causado por um balão ou por um curto-circuito. O museu foi interditado e, segundo laudos técnicos, existe um grande risco de desabamento. O Sistema de Informações sobre Orçamento Público Federal do Senado apontou que o Museu Nacional perdeu recursos ao longo dos anos. No primeiro ano dessa década, o total gasto ultrapassou R$1 milhão. Desde então, o volume de recursos nunca mais voltou a ficar acima de R$1 milhão. No ano passado, foram gastos R$ 643 mil, 40% a menos do que em 2011. Você vai ver logo depois do intervalo uma reportagem especial sobre as eleições e como funciona o sistema de votação proporcional que elege os deputados e vereadores. Nós voltamos já já. O Jornal da Alterosa segue com a série de reportagens sobre as eleições. E hoje nós vamos esclarecer uma dúvida de muita gente. Porque nem sempre o candidato com mais votos é eleito no caso de deputados e vereadores. Você vai ver como funcionam as eleições proporcionais e como são calculados os quocientes eleitoral e partidário. O Brasil tem 2 tipos de sistema eleitoral. O majoritário para escolha de presidente, governador, prefeito e senador e o proporcional para a escolha de deputados federais, estaduais e distritais e vereadores. Pelo sistema majoritário, são eleitos os candidatos que obtiverem mais votos. Já pelo sistema proporcional, o eleitor vota em um candidato entre os apresentados por um partido político ou coligação. Os eleitores podem escolher um candidato específico ou votar na legenda, ou seja, nos 2 primeiros números do partido escolhido. A contabilização dos votos pelo sistema proporcional é feita em 2 etapas. Primeiro, calcula-se o quociente eleitoral e depois o quociente partidário. Sabe para que serve o quociente eleitoral? Não, gostaria de saber porque ouvi dizer algumas vezes, mas não tenho noção ainda. O quociente eleitoral é o resultado da divisão entre o número de votos válidos em uma eleição pelo número de cadeiras em disputa. Então, esse quociente eleitoral, no final das contas, é o número de votos que cada partido precisa para adquirir uma cadeira. Se o partido superar esse quociente eleitoral em várias vezes,
ele terá tantas cadeiras quantas as vezes que ele superar o quociente. Para ficar ainda mais claro, vamos ilustrar. O quociente eleitoral é o número de votos válidos numa eleição dividido pela quantidade de vagas a preencher. Por exemplo, se na urna foram confirmados 1.000 votos válidos e existem 10 vagas a serem preenchidas, o quociente eleitoral é igual a 100. Depois, para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos pelo partido e dividir pelo quociente eleitoral. Agora, olha só, se um partido recebeu 200 votos, o quociente partidário dele é igual a 2, ou seja, 2 vagas. Por que o candidato que recebe mais votos nem sempre é o que é eleito? Porque no sistema proporcional, a divisão das cadeiras é feita com base no desempenho dos partidos. Então, se um determinado partido político obteve votos para conquistar, por exemplo, 5 cadeiras, e um outro partido obteve votos para conquistar 1 cadeira, esse primeiro partido ele vai ocupar as cadeiras com os candidatos mais votados. Mas se dentro desse partido um único candidato sozinho teve uma votação individual que superasse o quociente eleitoral várias vezes, ele acabou trazendo para o partido outras cadeiras que serão ocupadas por candidatos com votação menor do que a deles. Para este cientista político, a forma praticada no Brasil prejudica candidatos e eleitores. O grande problema deste modelo é que dentro de cada partido, um parlamentar, um candidato, concorre contra todos os outros. E nessa disputa, eles pouco defendem a identidade e a ideologia do partido. E é fundamental para a nossa democracia que os interesses dos partidos cheguem mais próximo dos interesses dos eleitores. Eu considero que o sistema proporcional ele é um sistema mais justo do que o majoritário porque ele tenta aproveitar o maior número de votos possíveis. No sistema majoritário, os candidatos que são eleitos, eles normalmente são eleitos com votos de uma parcela menor da sociedade e muitos votos são desperdiçados. No sistema proporcional, não. A ideia é que o eleitor, votando num partido, mesmo que aquele seu candidato não venha a ser eleito, o voto dele ajudou o partido a conquistar uma cadeira. Por isso que esse voto ele é aproveitado. Tá aí. O JA termina aqui, eu estou de volta amanhã. Lembrando que o JA está começando mais cedo, às 5:45 da noite. Uma ótima semana para você e até lá. Jornal da Alterosa. Oferecimento